Amparo com Deus, o Criador dos céus e a terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus, ou que o Criador, agraciou com alguns dos seus servos. Começo em nome do Criador, o misericordioso, o clemente, o misericordioso. As pessoas que falam a verdade, acho que foram considerados como são Satanás, Kafir, Ribirice, que é Sheitani, Bagão e Diabo. O Criador criou um homem a lhe chamar Lúcifer, a lhe tirar no fogo. O significado este homem, cor dele vai ser como fogo. É esse homem que se chamou branco. Cor dele vê assim, cor de fogo. E criou um homem a lhe chamar Adão, a lhe tirar no matope, que o cor dele vai ser como matope. É esse homem que foi chamado negro, que é negativo, com esse homem que tem cor de fogo, que tem pleno conhecimento de fabricar material de fogo e governar o mundo. E o mundo tem identificação que o mundo é conduzido por Satana, o homem que tem este cor aqui, que é chamado o branco. Então eu sou um testemunha da verdade entre os homens que o Criador criou a lhe tirar no matope. As pessoas vieram o assunto a dizer que eu não posso usar pessoa. Eu estou a usar camisa que tem foto de pessoa, mas as pessoas dizem que eu não posso usar pessoa, porque usar pessoa é haram, mas eu sou pessoa. Só usar camisa que tem foto de pessoa, isso é identificação por causa desses agentes de não querer a bandeira de Frelimo e eles se identificam assim, aonde que vê esse o assunto de dizer que usar cara de foto de pessoa é haram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meus irmãos, estamos aqui em Kisanga. Vocês que estão a assistir aí fora, estamos a chamar sempre para vir aqui lutar sobre essa bandeira de Kalmatullahi. Não queremos bandeira de Frelimo. Queremos bandeira de La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Também usar lei que está no Corão, como Allah que falou. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tem que ver essa bandeira nós que estamos a usar. Meus irmãos, não posso ficar enganado. Nós não estamos a lutar sobre essa riqueza do mundo. Só queremos Firdaus, La'ala. Como Allah ele que dizer, quando você na verdade quer ficar islâmico, primeiro tem que morrer quando está a lutar sobre a luta de Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eu posso vir testemunhar que Jesus Cristo e o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esses os dois foram quase, não pode dizer que Jesus, porque dizer Jesus, isso é falha de compreensão. Somente Mateus, este homem, que é chamado Mateus, que escreveu esse livro de Mateus, que depois do Novo Testamento, quando abre, vê o Evangelho de Mateus. Então, este Mateus é que escreveu que Jesus Cristo morreu, o terceiro dia ressuscitou, depois foi no céu. Então, o homem que escreveu esse é o Evangelho do Alcorão Sagrado, chama-se Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ele escreveu que Jesus Cristo não morreu. Aqui Mateus escreveu Jesus morreu, o terceiro dia ressuscitou, depois foi no céu. E aqui o Muhammad escreveu Jesus Cristo não morreu. O referendo desses dois livros é a idolatria de Jesus Cristo. Aqui morreu, aqui não morreu. Quem escreveu aqui é Mateus, quem escreveu aqui é Muhammad. A verdade é incompreendida com os sensatos, não os insensatos. Então, da maneira que escreveu Mateus sobre o assunto de Jesus neste livro, eu considero que totalmente Jesus Cristo foi um dos malucos. E o Muhammad, Mateus, foi um seguidor, primeiro seguidor, o segundo seguidor é Muhammad. Então discutiram entre os dois, entre Muhammad e Jesus. E Muhammad e Mateus. Mateus disse que Jesus Cristo morreu, o terceiro dia ressuscitou, depois foi no céu. O Muhammad disse que Jesus Cristo não morreu, mas sim foi no céu. Então o dia que foi capturado, o Jesus Cristo foi na sexta-feira. É o dia que foi crucificado. No sábado e na quinta-feira, Jesus Cristo foi no Getsemane para fazer oração. Para o dia de sexta-feira ele não pode ser crucificado. Então na sexta-feira foi capturado, foi torturado, foi crucificado e morreu na sexta-feira. Então Muhammad disse que Jesus Cristo não foi torturado e não foi capturado, somente foram confundidos outra pessoa. Então ali mesmo, por ver a verdade, não há nenhum julgamento de uma pessoa que vai ser julgado outra pessoa. Muhammad ensinou isso e Mateus ensinou isso. Que cada um vai carregar o bagagem dele. Então, o morto é de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não morreu, somente ele foi no céu na sexta-feira. Aqui deixar alguém confundido a ser crucificado. Então, Deus não é injusto, que pode que o destino de Jesus Cristo para ser crucificado outras pessoas. Aí só vê um ponto de mentira. E por isso formou o dia das mentiras e não existe dia das verdades. Então, o ensinatura de Mateus com Jesus, eu posso vir testemunhar que Jesus Cristo é um dos malcriados por causa do livro de Moisés e que é binóculo para ver malcriadez de Jesus. No Êxodo 20, versículo 12, a palavra dentro dos 10 mandamentos de Deus, o quinto mandamento, primeiro disse que não adoramos outro Deus, a não sendo o único Deus. O segundo, não podemos levar imagem de se dividir aqui. Não se reunirmos por causa do nome de Jesus, por causa do nome de Muhammad, porque essas são as coisas que aconteceu aqui no mundo. Nem as coisas que acontecem lá na terra, no céu. O terceiro mandamento, não podemos jurar o nome de Deus, que nós somos crentes que obedecem a Deus por enquanto estamos a aprofundar as regras e depois não obedecemos o que Deus recomendou. O quarto mandamento diz que respeita o dia de sábado. Esse que guarda o dia de sábado e considera-mo um dia santo. Faça todos os seus trabalhos durante 6 dias das semanas. Mas o sétimo dia é o dia de descanso, dedicado ao Senhor seu Deus. Ninguém deve trabalhar nesse dia, nem vocês, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem os seus animais, nem os migrantes que vivem nas suas cidades. Porque o Senhor fez os céus e a terra e tudo que neles há em 6 dias, mas descansou o sétimo dia. E por isso o Senhor chamou o sábado e abençoou. Esse dia de sábado o declarou ser dia santo. Por enquanto, esse binóculo aqui, quando havemos entrar no Evangelho de Mateus, no Mateus capítulo 12, versículo 1, diz que Jesus é o Senhor do sábado. Já. Aqui Deus proibiu o dia de sábado não se trabalha. Então, os povos de Israel
no dia de sábado eles não andavam nas machambas, ficavam em casa. Jesus conheceu os grupos, os injustos, que ele vinha para chamar, do modo como que o dono testemunha no Mateus capítulo 9, versículo 13, ele disse que vão e procura entender o que as escrituras querem dizer. Eu quero vocês compaixão em vez de sacrifício de animais, pois eu não vim para chamar os justos, em si vim para chamar os injustos. Então, esses os injustos, enquanto o povo de Israel, os justos de Israel, descansavam em casa, Jesus recolhia aquele grupo dos injustos, a cerca de 13 pessoas, 12 discípulos, com Jesus, total 13. Então andava nas machambas dos justos, andar a roubar a espinga de trigo na machamba dos justos no dia de sábado. Por enquanto Deus proibiu que no dia de sábado ninguém pode trabalhar. Então os justos de Israel no dia de sábado não andavam nas machambas. Então Jesus com seu grupo dos injustos, ele então era furo. Disse que naquela mesma época, um sábado Jesus estava atravessando numa machamba de trigo. Ele com seus discípulos tiveram fome. Então começaram a colher algumas espingas de trigo e a comê-las. Versículo 2. Enquanto os fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: olha, você com os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado. Jesus, em vez de pedir desculpa dos donos da machamba e pedir desculpa com esse seu pai, Jesus por lhe perguntou: por um acaso vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram enquanto estavam com fome? 4. Davi entrou na casa de Deus e tanto ele como os seus discípulos comeram dos pães consagrados a Deus, os quais não era permitido comer nem ele nem os seus discípulos. Aí então é onde que é maluquice de ensinatura, a casa de Deus. Essas casas que estão referindo como é a casa de Deus, nunca surgiu Deus dentro dessas casas. Essas casas soros oração por nome de Deus. Então, em vez de dizer que Davi entrou na casa de oração por nome de Deus, ali porque há oferta, há sacrifício. Então aquelas ofertas e sacrifícios dali, e quem come são os sacerdotes. Mas a casa é a casa de oração sobre o nome de Deus, não é casa de Deus. Deus nunca surgiu na igreja, Deus nunca surgiu nas mesquitas. Igreja e mesquita são casa de oração por nome de Deus. Mas eles cegos dizem que a casa de Deus, já, em vez de casa de oração por nome de Deus, eles disseram que a casa de Deus. Então isso já é uma maluquice de Jesus, a roubar a espinga de trigo na machamba dos donos. Ele ali capturar, em vez de pedir desculpas, está a complicar que Davi entrava na casa de Deus, em vez de dizer que Davi entrava na casa de oração por nome de Deus. Esse é que é maluquice de Jesus. Estamos já indo a fazer essa confusão. No dia de sábado, o significado dos curandeiros, hospitais e tudo, se não se trabalhava. Aí, saindo dali, no roubo desse trigo, o gajo basou em casa, então entrou nas sinagogas dos donos. Ali, acabeçaram no Mateus capítulo 12, versículo 9, disse que Jesus cura um homem no sábado. Diz que Jesus saiu dali, aí então na machamba, e depois de discutir então com os donos de machamba, e foram para a sinagoga deles. Esses donos de machamba aí. Havia ali um homem em quem tinha uma das mãos paralisadas. Alguns dos judeus, Jesus quando entrou aí, procurou saber das doentes, apareceu aquela pessoa, começou então a se preparar para tratar. Então alguns dos judeus, que essa tribo de próprio esse Jesus, então se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Senhor, mas é permitido curar alguém no dia do sábado? Por quê? Deus já proibiu essa lei na boca de Moisés.
Eles tinham perguntado àqueles, pois queriam arranjar um meio de acusar Jesus de desobedecer à lei. Esses então pastores que estão a adorar a desobedecimento de Jesus Cristo. Versículo 11 diz que mas Jesus lhe perguntou: se punhamos que um de vocês tenha uma ovelha e ela caía num poço de água no dia de sábado, será que vocês não se esforçarão para tirar de lá por causa de obedecer mandamento de Deus? Se punhamos, se caísse, mas nunca caiu. O que está a acontecer aqui? Jesus Cristo saiu na machamba dos nativos, roubou trigo da machamba dos donos, eles lhe pegaram lá, lhe consultaram e lhe perdoaram. E ele mas não pediu desculpa, porque uma pessoa que falha totalmente, você tem que pedir desculpa. Mas o camarão aí não pediu desculpa, criticou mais conta de Davi. Então, conta de Davi entrar na casa de Deus. E ele está a entrar na machamba das pessoas. Em vez de pedir desculpa, o gajo só estava a criticar as pessoas. Sair dali, então, entrou na sinagoga deles. Que punhamos, se cair uma ovelha no poço de água, vocês não iam se forçar para tirar de lá por causa de obedecer o mandamento de Deus? Versículo 12. Ora, não vale uma pessoa muito mais do que uma ovelha? Mas eles de Israel nunca caiu nenhuma animal no dia de sábado para se aforçar. Mas Jesus aqui só por crítica do camarão. Ele só ainda está para estragar. Então o povo de Israel, onde que eles viram que esse camarão, esse vem para nos destruir. Esse é parte de sábado esse. Estamos já voltando. No Éxodo 20, versículo 12. A recomendação diz que respeita o seu pai e a sua mãe. Assim terão muitos anos de vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Respeita o seu pai e a sua mãe. E no Levítico, capítulo 20, versículo 9, a palavra de recomendação do Criador diz assim: quem vai amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto essa pessoa, será designado à morte. E a própria pessoa é culpada da sua morte porque ele desprezou o seu pai, desprezou a sua mãe. Então, enquanto estamos a vir aqui com o Senhor Jesus, no Mateus capítulo estamos a começar no Mateus capítulo 10, versículo 34, o gajo vem na cabeça que divisões por causa de Jesus. Não é uniões por causa de Jesus. É por isso, Mateus escreveu Jesus e morreu. Quando vê Muhammad escreveu Jesus e não morreu. É divisões por causa de Jesus. E essas que dizem que Jesus Cristo não morreu, não estão unidos. E aquelas pessoas que dizem que Jesus não morreu, não estão unidos. Al-Shabaab com Al-Qaeda estão contra. Al-Mujahideen com Al-Masjid fi Sabilillah está contra. Ansar Sunna e Al-Masjid de Dahia está contra. Fátima com Tantali está contra. Tantali com Ibrahim está contra. Ibrahim com... Numa daqui, não há único nome que vai ser construído numa daqui. Isso aqui só tem que construir só o único caminho que nós que acreditamos que Jesus Cristo não morreu, tem que ser só o único nome, não existe. Ali Al-Shabaab estava a matar o grupo de Al-Mujahideen, estava a matar Ansar Sunna, estava a matar, perguntar a dizer que vocês não são fiéis que conseguem seguir Sunnat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aí, entre as pessoas que dizem que Jesus não morreu, então essas que dizem que Jesus Cristo morreu o terceiro dia, ressuscitou, foi no céu, esses ainda não começaram. Então já é o último, foram os primeiros, os primeiros foram os últimos. Então os últimos foram os primeiros tem que ser os últimos, mas ainda não começou até agora. Os primeiros e os últimos já começaram. Então, divisões por causa de Jesus, não vê uniões por causa de Jesus. Então, se fosse que como era um servo que cura bem na cabeça,
não deveria ser divisões por causa de Jesus. Aqui deveria ser uniões por causa de Jesus. 34. Disse que vocês não pensam que eu aqui vi para trazer paz no mundo. Não vi trazer paz, mas sim conflito. Então, conta de Jesus não é a paz do Senhor. É conflito do Senhor. Isso é que é escrito. Mas os analfabetos são confusos e confusas. Eles carregam fé espiritual para virar a palavra. É por isso surgem essas divisões. Então diz que vocês não pensam que eu vim trazer paz no mundo. Não vim trazer paz no mundo, mas sim conflito de guerra de espada. 35. Eu vim para fazer com que estas coisas de conflito de guerra de espada acontecer. O filho ficará contra ao seu pai. É onde que ele se identificou como foi nascido por Espírito Santo. Ele mesmo começou a ficar contra com o seu pai, e a filha ficará contra a sua mãe, e a nora ficará contra a sua sogra, e os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria família. É onde que no Mateus capítulo 12, versículo 46, diz que a verdadeira família de Jesus são seus discípulos. Não é sua mãe que pegou grávida para nascer, e não é seu pai que se coabitava com a mãe. Esse assunto de fugir no Egito, não sei aonde, para pessoas enquanto queriam lhe matar, nesse tempo, enquanto Jesus Cristo não consegue fugir, não é o quê? O pai e a mãe que lhe carregava ele a fugir para no Egito, não sei para ir aonde, para esconder esses reis que deveriam lhe matar a ele, não conseguiram lhe matar, mas depois dele a crescer, carimbou aqui, a verdadeira família de Jesus são seus discípulos, não é seu pai e não é sua mãe. E dentro desses seus discípulos, onde que se levantou Judas Iscariote para trair o camarão ser crucificado. Então esse maluco Muhammad disse que Jesus não morreu. Quando ali no Êxodo 20, versículo 12, a palavra de Deus disse que respeita o seu pai e a sua mãe, assim terão muitos anos de vida na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. E no Levítico capítulo 20, versículo 9, a palavra de Deus disse que quem vai amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, esta pessoa será julgado a pena a morte, e a própria pessoa será culpada pela sua morte, porque ele desprezou seu pai e desprezou a sua mãe. Então Jesus Cristo aqui disse que a verdadeira família de Jesus são seus discípulos, não é sua mãe. Quem escreveu isso aqui é Mateus, no Corão quem escreveu é Muhammad, ao referindo Jesus. Jesus nunca escreveu. Isso é entendimento pela escrita com os estudantes, a não sendo os corruptores. Então, continuamos. Aqui, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria família. No 37 disse que quem ama seu pai ou sua mãe, mais que do que amar Jesus Cristo, essa pessoa não é favorecido com Jesus. Deus disse que respeita o seu pai e a sua mãe, assim terão muitos anos de vida para você viver aqui na terra. Jesus Cristo disse que a família de verdade de um Jesus é seus discípulos. Discípulos são colegas são baradas que se coordenaram naquele caminho, ser polícia, ser militar, ser secretário, mas aí mesmo há traição, porque não são famílias nativos. Aqueles são cadeiras, discípulos são cadeiras. Então aqui é onde diz que quem ama seu pai ou sua mãe mais que do que amar Jesus Cristo, você não é favorecido com Jesus. Então, se fosse que sua mãe você te tirava na barriga, como que você amaria Jesus? Se fosse se tua mãe te nascia, depois te enviava na latrina, como é que você ia amar Jesus? Pessoa conhece o amor durante quantos anos? Até 5 anos de crianças não conhece o que é amor. Só vai ouvir só amor, mas não conhece. Pessoa começa a conhecer o que é amor depois de 18 anos.
Então aqui Jesus quem ama seu pai ou sua mãe mais do que amar Jesus, você não é favorecido com Jesus. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que amar Jesus, você não é favorecido com Jesus. 38. Se quer não tomar a sua cruz e me seguir, essa pessoa não é favorecido com Jesus. Então, aonde que você vai tomar Jesus, cruz? Tem que rejeitar seu pai, tem que rejeitar sua mãe e carimbar no seu coração que sua família de verdade é seus discípulos. Por enquanto, esses seus discípulos é que estão atrás da sua traição para te trair você mesmo para ser crucificado. Então, basta morrer, tem que levar cruz para vir semear na sua campa. Porque você já rejeitou seu pai, já rejeitou sua mãe. O seu morto você é cruz. E seus discípulos próprios, eles viram que esse camarão nem vale a pena uma pessoa se encarregar esse cruz para seguir esse gajo aqui. E na verdade, quando foi capturado todos os discípulos, não há nenhum discípulo que aceitou para vir lhe seguir esse camarão aí para ser crucificado junto com ele. Inclusive com todo o povo deserto. Diz que e quem aquele quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aqueles que quem perder a sua vida por minha causa irá salvá-la. Mas não há nenhum discípulo que aceitou perder vida por causa de Jesus. Todos abandonaram nele. E quando vamos encontrar aqui no Mateus 8, versículo 21, esse então Judas Iscariotes, porque ele ficou nervoso para vir trair o camarão ser crucificado. No Mateus capítulo 8, versículo 21, diz que um outro discípulo de Jesus lhe disse: Senhor, deixa-me primeiro ir lhe enterrar o meu pai. 22, mas Jesus lhe disse: deixa esse assunto de você pensar em ir lhe enterrar seu pai. Porque aqui quem ama seu pai ou sua mãe, essa pessoa não está favorecido comigo. Mas sigam e deixem que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Então, veja só aí. Eu costumo ver aqui os irmãos da igreja, a família da igreja, ou o pai da igreja, se arruma na igreja para ele consolar a irmã ou o irmão da igreja na casa onde que aconteceu o falecimento conjunto. E ali pode encontrar boas pessoas, e outros estão a vir com farinha, outro com celeste, outro com carir, outro com qualquer número de que os donos da casa só ficaram a chorar. Só os irmãos da igreja, os irmãos da igreja é que pode vir tirar sustento para vir lhe consolar as famílias que perderam a família. Mas Jesus Cristo aprivou os seus discípulos não vir lhe entrar o seu pai que lhe nasceu. Mas o mandamento de Deus diz que respeita o seu pai e a sua mãe, para assim terão muitos anos de vida na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Mas Jesus Cristo aprivava os seus discípulos nem nas doenças, nem nos mortos. Porque quem ama o seu pai e a sua mãe, essa pessoa não está favorecido com Jesus. Isso já é conta de Jesus. Dali o gajo começou a maluquecer. E até onde que o camarão chegou até... E no Mateus capítulo 15, versículo 21, a cabeçada disse que Jesus ajuda uma mulher não é judia, não é judaica, é de Cananes. Diz que Jesus partiu daquele lugar e se dirigiu para a região da cidade de Tiro e Sidom. 22. Uma mulher cananeia que morava naquela região se aproximou de Jesus e começou a gritar, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. Minha filha está possuída por um demônio e sofre terrivelmente. Jesus, por lhe conhecer, aquela mulher é uma cananeia, não é uma mulher judia. Jesus, por não lhe respondeu nada. Seus discípulos, então, é que sentiam pena daquela mulher, logo lhe aproximou Jesus e lhe dizer que ouve lá. Esse também é um servo de Deus. Esse assunto de dizer que contrários judaica ou não sei o que, isso deixa lá. Mas primeiro, ele também tem direito de ter salvação desse problema que ele tem. 24, Jesus então lhes disse: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas do povo de Israel. Então onde é que os discípulos ficaram ofendidos? Que afinal nós estamos a seguir isso aqui na conta dos perdidos.
25. Mas a mulher, tendo se aproximado, se ajoelhou diante de Jesus e lhes disse: ajuda-me, Senhor. 26. Em resposta, Jesus lhes disse: não está certo tirar comida dos filhos para dar lá às cachorrinhas. Numa de que fazer oração que deveria salvar esses povos perdidos de Israel, para salvar um povo simples de Canaã, é a mesma coisa tirar pau dos filhos de Israel para dar cachorrinha. Que numa de que povo de Canaã são cães, as crianças que eles estão a nascer são cachorrinhas. Isso é que é a explicação correta do julgamento de Jesus Cristo que estavam na sua mente. O povo de Israel não gostava do julgamento de Jesus. E chegando a maluquecer, então, de procurar morte, ainda está a ir para não surgir defensor que vai lhe defender Jesus Cristo. Logo, Jesus Cristo veio, então, no mercado do templo, para vir encontrar aqueles povos perdidos que Jesus Cristo vem para chamar. Estava a se rodear aí no mercado do templo, sem roubar, por ter medo de ser crucificado, porque era uma ordem de reinação do povo de Israel, cujos bandidos desconseguidos têm que ser crucificados. Disse que Jesus, no templo, no Mateus capítulo 21, versículo 12, disse que Jesus, enquanto entrou no mercado do templo, ele expulsou de lá todos os que compravam e que vendiam as coisas e derrubou as mesas dos pessoas que trocavam dinheiro e as cadeiras dos quem vendia os pombas. Versículo 13. Depois dessa confusão, ele lhes disse: numa de que não é só chegar e depois vir lhe dizer, que alô, este caso aqui haverá chamada da minha chegada, é casa de oração. Começou confusão, primeiro derrubar mesmo as pessoas de serem roubadas, as pessoas então estão no confusão, é onde que ele parou então a lhe dizer que ele lhes disse: a escritura diz, minha casa será. No princípio era a casa de negócio, disse que será chamada a casa de oração. Vocês, por a transformaram esconderijo dos ladrões. O povo ali não fazia como esconderijo dos ladrões, era como um lugar de comércio para os comerciantes. Então os partidários perdidos de Jesus Cristo, esses gatunos, eles lá só estavam a se esconder, só não roubavam por ter medo de ser crucificado. Então aí Jesus julgou que vocês fizeram esconderijo dos ladrões, porque ali tem coisas full, depois os ladrões não roubam, só estão a se esconder comportamento de ladroagem por causa de ter medo de reinação do governo de Israel. Então, onde que disse que a escritura disse: minha casa será chamada casa de oração. Vocês, por a transformaram num esconderijo dos ladrões. Então, ali mesmo, começou a derrubar aquela mesa e o povo fora o roubado, sabe? Roubado. E ali mesmo, Jesus Cristo começaram então as pessoas a lhe caçar, a dizer que esse camarão não é assim como que deveria ser. Então, aqui é onde que ele carimbou que a verdadeira família de Jesus são seus discípulos, e dentro desses seus discípulos é onde que se levantou Judas Iscariote para trair o gajo ser crucificado. Disse que Jesus ainda estava, no Mateus capítulo 12, versículo 46, que Jesus ainda estava falando para a multidão. Quando sua mãe e seus irmãos chegaram, eles ficaram do lado de fora, mas pediram. Não é que ordenaram, mas pediram para falar com ele. Alguém então lhe disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora pedindo para falar com o Senhor. Jesus então lhe perguntou, em vez de lhe dizer que vai lá lhe falar essa mamãe, aqui eu estou com o trabalho de Deus. Procura lá uma sombra, ficar ali a me esperar. Eu estou a falar aqui com a multidão, ou se o caso não, manda lá eles passar aqui, para vir escutar, primeiro eu acabar meu curso, depois dali havemos de conversar. Em vez de recomendar dessa forma, Jesus então
diz que lhe perguntou, Jesus lhe perguntou, quem é que é a minha mãe? E quem é que são meus irmãos? 49, que apontando para os seus discípulos, eles então que lhe traíram, ele lhe disse, esses aqui é que são minhas mães e os meus irmãos. Versículo 50 diz que todos aqueles quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, é que é meu irmão, é que é minha irmã, é que é minha mãe. Mãe. O que é a palavra mãe? A palavra mãe é uma mulher que faz parto para lhe nascer criança, lhe amamentar, da maneira como que esse Maria com José na história, na Bíblia, escreveram que fugiram para no Egito, quando os Herodes não sei, queriam lhe procurar a criança para lhe matar, por conhecimento que ele vai ser um rei de Israel. Fugiram, não sei para no Egito, não sei para onde, não sei para onde, não sei para onde, até vir e voltar, estar aqui, a voltar em casa, não sei o que, tudo mais. Mesmo com isso, Jesus Cristo começou a fazer a sua pregação, as pessoas não lhe perseguiram para lhe matar. É rei dos judeus, sim. O que ele fez Jesus Cristo para ser matado é confusão que ele fez no mercado do templo, de derrubar a mesa dos comerciantes para ajudar os ladrões a roubar bem. Então, ele quando disse que aqueles todos que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu, será que mesmo nós podemos acreditar que Maria era uma das pecadoras? Se Maria é falado mesmo no Corão, que é uma mulher santa, mas a escrita de Mateus na Bíblia diz que Jesus Cristo rejeitou que a família da verdade de Jesus são seus discípulos, não é seu pai, não é sua mãe. Então, se na verdade esse Jesus se recomendava nesse assunto, enquanto ele vai ser crucificado, por que ele não morrer? E vai ir no céu, ir fazer o quê? Se Deus disse que quem vai amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, essa pessoa vai ser designada à morte. O significado é que essa pessoa é um pecador, por causa de rejeitar o pai dele e a mãe dele. Então Jesus Cristo rejeitou o pai dele e a mãe dele. Como que ele vai vir morrer, depois ressuscitar, depois ir no céu? Então, Deus será que é um dos malucos que vai vir defender os malucos? E embora disso chegou numa infância, eles lhe falaram que você é, como você disse que é um de Deus, então hoje estamos a te dar você espaço para orar esse seu Deus, para atenuar esse morto. Mas amanhã você vai morrer. Na quinta-feira, Jesus levou os seus discípulos, vem aqui no Mateus capítulo 26, versículo 36, a cabeçada disse que Jesus ora sozinho. Disse que depois disso, tanto Jesus como os seus discípulos foram num lugar chamado Getsemane. E ele lá lhes disse. Esse então 11 discípulos, enquanto um deles está para ir levar aqueles sacerdotes aí para vir até no lugar onde que Jesus está. E todo o plano já foi traçado, um deles se tirou no grupo, foi para vir falar com ele. Os outros então para vir se dividir escadas na circulação de Jesus. Então Jesus disse que sente-se aqui, enquanto vou até ali adiante para orar. 37. Jesus levou junto Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Depois ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. 38. Então lhes disse: estou tão triste que me sinto como estivesse morrendo. Fique aqui e vigia para me ajudar eu rezar. Ele 39. Ele foi um pouco mais adiante, se ajoelhou e orou, dizendo: meu pai. Ele dizia que ele com pai, tem uma das escritas ali no Mateus, no Jesus e João, disse que Jesus e com pai são um. Mas aqui ele está a sentir tristeza e grande aflição. Já está a ir ajoelhar a dizer que meu pai, se for possível, afaste de mim este cálice de sofrimento de ser crucificado, por não seja feito o que eu quero,
mas sim o que o Senhor quer. Versículo 40. Em vez dele pedir desculpa, porque aí ele primeiro ia voltar em casa da mãe, porque o julgamento vem quem vai amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. Então não se sabe ali quando Jesus se expulsou a mãe desse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Depois de sair dali, a mãe, quando foi lhe falar o pai dele, eles sentiram que mais houve lá. Aquele todo sofrimento nós apear, ir no Egito, ir aonde, sofrer de fome para lhe salvar a ele, para não ser matado. Hoje ele vai vir nos dizer que nós não somos família de verdade? Epa, pronto. Como ele já assinou que esse que está com ele é que é família de verdade, minha mulher, deixa lá. Ele viver com a família dele, nós não somos família dele. Então ele aí deveria primeiro ir em casa do pai, ir pedir desculpa lá, ser perdoado lá, andar aí nas casas de machamba de trigo, onde que ele andava a roubar espinga de trigo lá, pedir desculpa lá, entrar nas sinagogas onde que ele curava as pessoas lá, porque aí é onde que há esses pecados que ele fez Jesus Cristo, até vir ficar grosso, a ser dirigido na morte. Então depois dali é onde que deveria parar à frente de Deus e dizer que sou Deus. Meu pai, na verdade eu se reconheço de todos os erros onde que eu passei. Falhei, mas estou a pedir-me desculpar para nunca mais eu repetir mais esse assunto. Pronto. Ali ele deveria perdoando. Mas ele quando chegou ali, disse que meu pai, se for possível, afasta de mim este cárcere de sofrimento, por não seja feito o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Então, se o Senhor quer no mandamento, onde que começou, então ele tem que começar a pedir desculpa a partir de onde que ele desobedeceu o mandamento, que carimbou a família de verdade, seus discípulos, enquanto os pais é que sofreram para lhe mandar ele fugir no Egito, onde para defender a vida dele, por enquanto ele não conseguia nem pelo menos levantar um passo. Depois voltou para onde os 3 discípulos estavam e os encontrou dormindo. Então disse a Pedro, será possível que vocês não conseguem vigiar comigo, nem ao menos por uma hora só? 41. Disse que vigia e ore em quem vocês não caíam em tentação. O espírito está pronto, mas o corpo é fraco. Pela segunda vez... 42, que pela segunda vez Jesus foi e orou dizendo, meu pai, se não for possível que este cárcere de sofrimento seja afastado de mim, sem que eu tenha que ser crucificado, em quem seja feita a sua vontade. Ele, Deus, já colocou. Os mandamentos estão pela escrita. Nós, enquanto estamos a falhar, é preciso voltar só na escrita, porque não há mais que nós podemos voltar aqui a falar com Deus. Deus já falou com Moisés e nunca vai falar com ninguém mais. Somente você, basta ver só aquela escrita e começa a obedecer, você viverá. Se é perdão, você receberá. 43 disse que voltou para onde os 3 discípulos estava, os encontrou novamente dormindo. Numa de que ele, enquanto estava a pedir eles amanhecerem para rezar os seus discípulos, dizer que porcaria de merda, quem vai te aceitar você para te ajudar a privar nossos pais não ir lhe entrar, você distanciar-os com os seus pais que não é sua família. Então quem é a pessoa que não há de ser família própria que lhe nasceram para vir ter família fora das pessoas que nunca foram nascidas com ele? As pessoas que curam bem na cabeça sabem que este aqui é um perdido, ninguém lhe apoia. Jesus se tornou-se afastando deles e foi orar novamente, repetindo as mesmas palavras. 45. Depois ele voltou para onde os discípulos estavam e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Olha, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Já.
e nas mãos dos pecadores, numa de que aqueles que vão julgar, e numa de que aquilo tudo que Jesus Cristo estava a fazer, de rejeitar o pai dele, a mãe dele, andar na machamba das pessoas, a roubar espinga de trigo, e eles quando lhe encontram não pedem desculpa, entrar nas sinagogas, curar-se no dia de sábado, eles, tudo aquilo ali não é pecado, somente pecado é daqueles que estão a lhe julgar Jesus Cristo, e não é ele sozinho, quase eram 4 pessoas. O próprio povo escolheu Barrabá ser soltado, os 3 gatunos com Jesus Cristo têm que ser crucificados. A cruz de Jesus não foi sozinho, foi 3 gatunos. E levanta-se e vamos embora. O traidor está chegando. Jesus é preso. No Mateus capítulo 36, vê no Mateus capítulo 27, versículo, quase começamos do versículo 11. Diz que o governador Pilatos entrega a Jesus. Diz que Jesus estava de pé diante do governador e este lhes entregou, dizendo: você é o rei dos judeus? A lhe perguntar aí. Numa de que nesse o governador não conhecia que Jesus Cristo que é. Ao que Jesus lhe respondeu: você está dizendo isso. Versículo 12. E mesmo sendo acusado pelos líderes dos sacerdotes e pelos líderes, Jesus não respondiam nada. Versículo 13. E Pilato então lhes perguntou: não estão ouvindo todas as acusações que estão sendo feitas contra você? Isso tudo foi o povo que ficaram cansados com Jesus. Isso impressionou muito o governador. Jesus é condenado. Disse que era época de Páscoa e nessa época o governador acostumava soltar um dos prisioneiros conforme a vontade do povo. Versículo 16. Nessa ocasião havia um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabá. 17. Como o povo estava reunido, Pilato perguntou a todos: em quem vocês querem que eu solte, Barrabá ou Jesus que é chamado Cristo? 18. Pilato tinha perguntado isso porque ele sabia que Jesus tinha sido entregue por pura inveja e porque, enquanto estava sentado no tribunal, tinha recebido um recado de sua mulher dizendo: não se envolva no caso neste homem inocente. Numa de que a mulher é que lhe ameaçava o rei. Então ali, se fosse que era tirado os 4 elementos, Jesus com Barrabá não ia saltar. Aquele que estava a chorar aí no cruz, a dizer que: Senhor, você salvou muitas pessoas que não te pertenciam do seu morto. Então se salva lá você e salva lá a nós. E a partir de hoje, nós aqui havemos de ser seus seguidores. Então aquele é que deveria ser salvo. Mas por causa dessa ameaça da mulher de dizer que não se desenvolva a caso deste homem, no sinto, pois, que esta noite eu tive num sonho horrível por causa deste homem. Mas os líderes dos sacerdotes e os líderes convenceram o povo e pediram a Pilatos que soltasse o Barrabá e condenasse a Jesus. 21. Sendo assim, enquanto o governador Pilatos perguntou ao povo pela segunda vez: qual é dos 2 prisioneiros vocês querem que eu solte? Eles responderam: queremos que o Senhor liberte Barrabá e crucifica esse Jesus Cristo. Pilato, porém, lhes perguntou ao povo: o que eles fez? O que quer que eu faça com Jesus chamado
Cristo? E todos responderam: crucifica-lo, crucificar ele. O povo, não é governo, crucifica-lo. 30:23. Em quem crime ele cometeu? Perguntou o Pilato. Mas o povo disseram: este homem fez devastação no mercado do templo, nos fez a nós perder muitas coisas e cada vez mais eles só estão a aumentar só a conta. Então crucifica só esse homem para nós descansarmos nele. 24. Enquanto Pilato percebeu que seu esforço para salvar Jesus não estava adiantando de nada, ao contrário, estava fazendo com que as coisas ficassem cada vez mais piores. Pediu que trouxesse água e, diante de todo o povo, lavou as suas mãos e lhes disse: sou inocente pela morte deste homem. Fica vocês com esta responsabilidade. E o povo todos responderam que o castigo referente à morte deles caía sobre nós e sobre os nossos filhos. E Pilato então soltou o Barrabá e, depois de ter mandado chicoteado a Jesus, e entregou para que ele fosse crucificado. Então, quando vê esse maluco Muhammad, como ele é um analfabeto, que não sabe escrever nem ler, como o cabarão não estudou, ele escreveu no Surat An-Nisa, versículo 156, diz que por blasfemar e dizer grave calúnia acerca de Maria. 157. Diz que por dizer matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Allah, embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, mas o confundiram com outro. O destino é de Jesus. Como que vai ser crucificado outras pessoas? E aqueles que discordam enquanto a isto estão na dúvida, porque não possuem conhecimento alguma, mas apenas conjecturam para seguir. Por o fato é que não mataram. 158. Autorização Allah fez descender até ele, porque é poderoso, prudentíssimo. Então, Allah vai vir descender a ele, subir para cima. No Levítico, no Éxodo 20, Allah disse: respeita o seu pai e a sua mãe, para assim Allah vai te dar muitos anos de vida para você viver aqui na terra. E no Levítico, versículo 20, capítulo 9, Allah disse que, se diz que Allah é Deus, né? Então Allah disse: quem vai amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, essa pessoa será designado apenas o destino de morte. E a pessoa vai ser culpada pela sua morte por maldição de Deus, de ele desprezar o seu pai e desprezar a sua mãe. Então Jesus Cristo, na recomendação dele, ele carimbou na Bíblia que a verdadeira família de Jesus são os seus discípulos, não é sua mãe e não é seu pai. E ali no Mateus capítulo 10, versículo 37, Jesus recomendou: quem vai amar seu pai ou sua mãe mais do que amar Jesus Cristo, esta pessoa não é favorecido com Jesus. Então o significado que Jesus veio aqui para discutir com Deus. Agora, vai morrer esse tipo de pessoa também, ir no céu. Então aí mesmo vai ver que Mateus foi um maluco que aprofundou esse assunto de Jesus. E o Muhammad também foi um maluco que aprofundou esse assunto de Jesus. E por isso, Jesus vai dizer que um filho de Deus, unigênito. Por exemplo, aqui no João capítulo 3, versículo 16, diz que, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único,
para quem tudo aqueles que quem querer não mora, mas tenha a vida eterna. Deus, 17, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar. O que ele fez no mercado do templo, ele condenou, porque derrubou a mesa dos comerciantes para ajudar os ladrões a roubar bem neste dia. Aquilo é condenação. Então, como que ele vai dizer que ele... Como é que vai dizer que ele não foi enviado aqui para condenar? Então, o que ele fez no mercado do templo, ele condenou, porque encontrou as pessoas a fazer negócio. Logo ele entrou, disse que a minha casa será chamada a casa de oração. Enquanto a casa era chamado no mercado do templo. Então ele condenou, derrubou a mesa dos comerciantes para ajudar os ladrões a roubar bem. Então, enquanto vai surgir outros malucos a dizer que ele morreu, o terceiro dia ressuscitou, depois foi no céu. Foi outro palhaço, disse que ele não morreu de vez. Mas, então, será que o mandamento de Deus que enviou Moisés é de mentira? Enquanto Deus disse que respeita o seu pai e a sua mãe, assim terão muitos anos de vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Então, o Jesus, depois de dizer que quem é minha mãe, quem é meus irmãos, o significado que ele desprezou a sua mãe e desprezou seus irmãos. E aí no Mateus capítulo 10, versículo 37, ele testemunhou a dizer que quem ama seu pai ou sua mãe, mais que do que amar a Jesus, você não é favorecido com Jesus. E no Mateus capítulo 8, versículo 21, a dizer que esse então Judas Iscariotes, a dizer que é um outro discípulo de Jesus, lhes disse: Senhor, deixa-me primeiro eu para ir lhe enterrar o meu pai. Jesus a dizer que deixa lá esse pensamento de entrada do seu pai. Não pode lhe entrar o seu pai, somente você siga-me, porque a escrita vem: quem ama o seu pai e a sua mãe, você não é favorecido com Jesus. Então, esse tipo de pessoa, depois de morrer, ressuscitar, depois vai ir no céu. E vai ir no céu para ele fazer o que? Então, no céu, vê as pessoas que desobedecem o mandamento de Deus. E são essas pessoas que foram nascidas segundo o nascimento por Espírito Santo. Então, aí por ver, aqui no mundo eu mesmo estou a ver que nunca surgiu uma pessoa que era um chamado Jesus. Esta pessoa, nunca foi surgir. Somente o São Mateus criou o segundo nascimento por Espírito Santo, de usar a categoria que alguém que vai aceitar o segundo nascimento por Espírito Santo, ele vai ser Jesus. Então, sua família de verdade tem que ser os seus discípulos que se colaram nessa fidelidade do segundo nascimento. Então, sua família é seu discípulo. Depois, esses seus discípulos é que se levanta para trair a sua família de verdade para ser crucificado. Então, aí mesmo nós podemos ver a sua família de verdade é aquele que pegou grávida para te nascer, ou família de verdade é aquele que te traiu você para ser matado? O José, com a mãe dele, fez trabalho de lhe mandar Jesus Cristo, quando está criança, fugir para no Egito, fugir não sei para onde, para salvar a vida de criança, para não ser matado. Depois a criança de crescer, construir o grupo do segundo nascimento por Espírito Santo, de rejeitar o seu pai e a sua mãe, para se identificar como a família de verdade são seus discípulos. E esses seus discípulos é que viram a costa para trair Jesus para ser matado. Então ali, família de verdade é qual? Sua mãe que pegou grávida e o seu pai que fez força de lhe mandar Jesus Cristo fugir para no Egito, enquanto Jesus não conseguia nem levantar pé para se defender. Ele já não é família de verdade. Família de verdade são esses grupos dos 12 discípulos que traiu Jesus Cristo para ser matado. Isso é que é fé do segundo nascimento por Espírito Santo. Então vê Muhammad,
Mateus disse que esse tipo de pessoa, quando morre, já não morre. Morre, o terceiro dia ressuscita, depois vai no céu. Quando vê-se, Muhammad disse que este tipo de pessoa não morre. Numa de que você rejeitar o mandamento de Deus, de respeitar o seu pai e a sua mãe para construir o segundo nascimento por o Espírito Santo. Então você, quando morre, já você não morre, só morre hoje, o terceiro dia ressuscita, depois vai no céu. E esse Muhammad disse que esse tipo de pessoa não morre para de vez. Então, para dizer que o livro de Moisés é o livro de mentira, o livro de verdade é de Jesus, de Mateus, que disse que construiu o segundo nascimento por o Espírito Santo, e o livro de verdade é de Muhammad, que construiu o segundo nascimento por o Espírito Santo. Então o livro de Mateus disse que você, quando aceita esse fé do segundo nascimento por o Espírito Santo, você morre, o terceiro dia ressuscita, depois vai no céu. E o Muhammad disse que você, quando aceita esse segundo nascimento do Espírito Santo, você não morre. Somente quando chegar ao seu destino, você só voa para no céu. Então, aí mesmo vê-se que esse Mateus e esse Muhammad, esses vieram para destruir a lei de Deus que lhe enviou Moisés. Porque cristão é o grupo de Mateus, muçulmano é o grupo de Muhammad. Aqui o dono do evangelho aqui é Mateus. Não existe aqui o evangelho de Jesus na Bíblia. Aqui vem o Novo Testamento. Então, dentro desse Novo Testamento é onde que, quando abre, encontra o Evangelho de Mateus. Então, esse Mateus é que escreveu o segundo nascimento por o Espírito Santo, para rejeitar o primeiro nascimento carnal. Para você foste nascido no carnal, mas o seu fé vai se tirar do nascimento carnal para se encarregar do segundo nascimento por o Espírito Santo. Então, quando você morre, o terceiro dia você ressuscita para ir no céu. Quando Deus disse que respeita o seu pai e a sua mãe, para assim terão muitos anos de vida para você na terra, para você viver aqui na terra. Mas o Mateus disse que quando você não respeitar o seu pai e a sua mãe, você, quando morre, já você vai ir no céu, não há de ser entrado aqui na terra. E esse, o evangelho aqui, é o evangelho de Muhammad. Muhammad é que escreveu que você basta aceitar esse segundo nascimento por o Espírito Santo. Você não morre. Quando chegar ao seu destino, você só voa para no céu. Então, Mateus e o Muhammad, eles vieram aqui para construir um caminho, para destruir o caminho de Deus, que ele enviou Moisés. Então, a pessoa tem que se licenciar no grupo de Mateus, se chamar Jesus Cristo, o segundo nascimento por o Espírito Santo. Quando você morre, o terceiro dia ressuscita, vai no céu. O outro vai se licenciar no grupo de Muhammad, a dizer que aceitar o segundo nascimento por o Espírito Santo, você não morre, somente você voa para no céu. Então, tem que se discutir. Grupo de Mateus, que se disse Jesus Cristo morreu, o terceiro dia ressuscitou, depois foi no céu. E o grupo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que disse que Jesus Cristo não morreu. Então tem que discutir, a se combater e a se matar. Então, quando cristão morre, o terceiro dia ressuscita, vai no céu. O muçulmano não morre, somente ele voa, só vai para no céu. Então, aonde que a palavra no Mateus capítulo 10, versículo 34, vem divisões por causa de Jesus. Então, Mateus se dividiu, Jesus se morreu, o terceiro dia ressuscitou, foi no céu. O Muhammad se dividiu, Jesus Cristo não morreu, mas sim foi no céu. Então, aqui o assunto é de discussão. Na religião, há discussão. Numa de que a Igreja Católica, quando vê o aniversário para discutir com a Igreja Católica, vê a Assembleia de Deus, vem para discutir com a Católica e o aniversário, vem Velho dos Apóstolos para discutir a Assembleia de Deus, Católica e o aniversário, vem Zion, Igreja de Cristo, para discutir com outras igrejas, numa de que cada igreja que por fundado aqui para discutir outras igrejas e ofender. E Mesquita vem Muhammadia para discutir com Al-Qaeda. Al-Qaeda vem para discutir com Al-Shabaab. Al-Shabaab vem para discutir com Al-Mujahidina. Al-Mujahidina vem para discutir com Al-Masjid fi Sabilillah. Al-Masjid fi Sabilillah vem para discutir. Assim, o assunto aqui é discussão.
que foi trazido esses livros aqui é só para nós aqui ficarmos a discutir só, mais nada. Então, vamos no campo de futebol, é discussão, nos partidos é discussão, nos religião intercristão há discussão, intermuçulmano há discussão, cristão e muçulmano há discussão, muçulmano e cristão há discussão. Então, ali mesmo vai ver que Deus é único. Porque essas religiões todos não se reúnem para vir pegar só única religião para seguir esse caminho de Deus. É esse caminho de Moisés que não vem com nome, somente vem com os mandamentos. E o dia de descanso é o dia de sábado por identificação pela escrita de Deus. Então, os que foram nascidos segundo o nascimento por o Espírito Santo rejeitaram o livro de Moisés. Muçulmanos formaram sexta-feira, que é o dia da partida de Jesus Cristo, a dizer que ele não foi crucificado. Cristãos também formaram o dia de domingo, a dizer que é o dia da ressurreição de Jesus Cristo, onde que foi no céu. Todos esses ali se dividiram aquele caminho de Moisés, aprofundaram o caminho dele do segundo nascimento por o Espírito Santo para rejeitar aquela recomendação de Deus que vem por o carnal na boca de Moisés. Isso é o que se trata. Então, essas divisões de Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo não morreu, onde que foi construído o caminho cristão e o caminho islâmico, é onde que destruiu aquele caminho de Deus que lhe enviou Moisés para obedecer os 10 mandamentos. Esses os dois elementos, Mateus e Muhammad. Porque aqui a conta não é Jesus e Muhammad, porque existem uns grupos que não compreendem bem, a dizer que Jesus e o Muhammad, Jesus é cristão, Muhammad é muçulmano. O assunto aqui é Mateus e o Muhammad. Mateus escreveu Jesus morreu, terceiro dia ressuscitou, depois foi no céu. Muhammad escreveu Jesus Cristo não morreu. Então, essa religião islâmica e cristão aponta o poder de Jesus, não aponta o poder de Deus. Então, Mateus é que disse que o poder de Jesus morreu, terceiro dia ressuscitou, foi no céu. Muhammad disse que o poder de Jesus não morreu. Então, a discussão está aqui no Mateus e Jesus. É Mateus e o Muhammad. Não é Mateus e Jesus e não é Muhammad e Jesus. Muhammad quer em Jesus, Mateus quer em Jesus. Discussão aqui está com Mateus e o Muhammad sobre o assunto de Jesus. Morreu e não morreu. É onde que vem cristão e islã. Cristão e Jesus morreu, terceiro dia ressuscitou, depois foi no céu. Essa é a recomendação de Mateus. Islã, Jesus Cristo não morreu, mas se foi no céu, isso é a recomendação de Muhammad. Ao referindo é Jesus. Jesus é que é adorado dentro da religião islã e religião cristã. Então, na Bíblia foi chamado Deus, no Corão foi chamado Allah. Então, no Corão é onde que diz que esse não morre, porque Deus não pode morrer. Então, se ele desobedeceu esses mandamentos no dia de sábado, andar a roubar a espinga de trigo na machamba dos nativos, no dia de sábado, a entrar nas sinagogas, a curar as pessoas, a mãe dele rejeitou que ele não é a família de verdade, o pai dele disse que o filho ficará contra o seu pai. Isso tudo ele fez para desobedecer os mandamentos de Deus que lhe enviou Moisés. Então, como que ele vai morrer depois para ressuscitar e ir no céu? Isso, então, depende da mente de cada um, da maneira como que ele vai entender a escrita e seguir. O dono testemunhou no Mateus capítulo 12, 10, versículo 34, a dizer que vocês não pensam que eu vim trazer paz no mundo. Não vim trazer paz, mas sim conflito de guerra de espada. Jesus, no Mateus capítulo 10, versículo 34, ele está nos dizer a nós que vocês não pensam que eu vim trazer paz ao mundo.
não vi trazer paz no mundo, mas sim conflito de guerra de espada. Eu vi para fazer com que estas coisas de conflito de guerra de espada acontecerem. O filho ficará contra o seu pai. É onde que o Mateus escreveu Jesus Cristo morreu e o Muhammad escreveu Jesus Cristo não morreu. Então, o primeiro foi Mateus, ainda não começou a guerra. O último foi Muhammad, que disse Jesus não morreu, é que começou a guerra de Al-Shabaab contra os cristãos. Então, os primeiros foi o último e os últimos aí foi primeiro. Numa de que os últimos foi primeiro para cumprir essa guerra de espada. Os cristãos que são primeiro ainda não começaram. Então, aonde que disse que primeiro vai ser o último vai ser o primeiro. Então, quando vai responder os cristãos essa guerra de espada, o mundo aí é onde que vai ser o último. A paz e misericórdia de Deus esteja conosco para sempre. Amém.